Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o vidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonharam. Até aqui. Oremos mais uma vez. Instrui, ó Deus, os nossos corações. Nós te imploramos em Cristo Jesus. Amém. Governo de Deus, governo do homem. Nós vimos no capítulo de número 1 a explanação completa de como Deus criou tudo a partir do nada. E como naquilo que nós chamamos de ordem, ou seja, organização, ordenanças, o Senhor fez todas as coisas de forma completa. Mas como que, tirando uma foto em close, dando um foco mais específico, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4, o autor, Moisés, conduzido pelo Espírito Santo, dá 2 foques no 6º dia. São 2 ênfases no 6º dia, e elas são complementares.
E ela vai mostrar como o Deus que criou todas as coisas, pelo poder da sua voz, agora dá, de certa forma, voz ao homem. Aquilo que o capítulo 1 já havia nos explicado, a partir do versículo de número 26, quando o texto nos diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui então, nesses dois versículos, o autor ele dá um rápido clique numa imagem maior. É como se nós estivéssemos diante de um grande quadro. E existem quadros os quais eu já tive a oportunidade de contemplar, principalmente em alguns museus que eu já fui, e ali então você tem um grande quadro com cenas históricas, né? Você tem um museu ali do Ipiranga, na cidade de São Paulo, e existem quadros que são pinturas lindas, são obras de arte, mas eles estão contando uma história. Eles têm várias partes da pintura, e o quadro toma aquelas paredes do Museu do Ipiranga quase que por completo, e você vê lá embaixo uma parte de uma cena, no outro canto outra parte de uma cena, você olha lá em cima, tem mais cavalos e mais exército. Então a história é toda contada em uma pintura, e que para você poder entender a história, você tem que pacientemente olhar para uma parte da pintura, ver os detalhes, as cores dos uniformes, o número de cavalos, os que estão com espada à mão, os que estão mortos. Você vai vendo tudo isso. De repente você vai vendo um outro cantinho da pintura, mais uma parte da história, diferentemente de outros tipos de artes, que você tem tons e cores, mas não tem figuras específicas e histórias não são contadas. Você contempla a beleza, você contempla os tons, mas não existe nada muito concreto. É bem subjetivo. O livro do Gênesis, esses 3 primeiros capítulos, na verdade, toda a narrativa histórica das Escrituras precisa ser lida como esses quadros, essas obras de arte que pintam uma história, um fato verídico. Então você tem certas nuances, tons e desenhos no capítulo 1, como se num canto você tivesse algo sobre o homem que tem uma ideia completa. Deus o criou, criou a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou e os fez para dominar sobre a terra, sobre os animais, sobre todas as coisas criadas. No capítulo 1 você tem isso com clareza. Agora no capítulo 2 você tem duas coisas. A primeira, o contexto imediato de como foi formado a terra e todas as plantas, de que sequer havia chuva ainda, que não havia brotado nenhuma planta, porque Deus criou primeiro a terra no 3º dia e as plantas, e só no 6º dia Deus criou o homem. Então o texto diz: não havia homem para lavrar a terra. Então nesse tempo, enquanto não havia homem, também o texto nos diz que não havia chuva, mas para que mantesse a terra viva, subia um tipo de neblina da terra para regar a terra. Coisas, meus irmãos, que eu nunca vi, mas que eu leio e eu até entendo. Não são mistérios muito distintos, né? São manifestações do poder de Deus na natureza, obra das mãos do Senhor na natureza. E essa primeira descrição, até o versículo de número 17, nós temos ainda a ordem de Deus, o governo de Deus. E depois do versículo 18 em diante, nós vemos como o Senhor dá autoridade ao homem e dá sobre a terra o governo do homem. Essas coisas, diante do texto das Escrituras, não são distintas, nem mesmo se opõem. Deus pode governar e homem pode governar. Na verdade, Deus no seu governo
faz com que o homem governe. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus dá ordenança ao homem. Deus faz o homem alma vivente. Deus sopra no homem o fôlego de vida. E Deus dá ordens específicas que o homem, diferentemente de qualquer outro ser criado, pode ouvir, entender e objetivamente obedecer. É óbvio que eu tenho certeza aqui que nessa manhã nós temos vários aqui que gostam de cachorro ou de qualquer outro animal. Cavalos podem ser adestrados. Ursos podem andar em triciclos. Elefantes podem ser ensinados a carregar pessoas, a chutar bolas e coisas do tipo. E os cachorros, que são os melhor amigo do homem, dizem por aí, né? Estes aí que aprendem diversas coisas. E lendo um pouco sobre isso, a gente sabe que existem, dependendo da raça do cachorro, uns que são mais, que eles chamam mais inteligentes, e outros não tão inteligentes, mas eles na verdade são mais ensináveis e outros não tão ensináveis. Talvez eles sejam, na verdade, uns mais dóceis e prontos a ensinar e outros mais rebeldes, né? Mas a gente não sabe distinguir. O fato é que qualquer animal pode ser adestrado. As serpentes podem ser encantadas, mas só o homem pode ser ensinado a responder à ordenança de Deus. Às vezes nós damos, na relação afetiva que alguns têm com os animais, e vejam, meus irmãos, eu falo isso respeitosamente, eu não a tenho, né? Eu gosto muito do cachorro dos outros, ele é bonito, eu acho lindo o animal, eu ainda faço um carinho, se quiser até saio para passear com o cachorro dos outros, mas não tem cachorro em casa. Quando me pergunta qual é o meu animal predileto, acho que eu já contei isso para os irmãos, né? Qual é o meu animal favorito? O tigre. Eu acho o animal mais bonito que tem é o tigre, mas ele lá na Ásia e eu aqui, né? Mas eu acho lindo, 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 lindo. Nenhum leão se compara à beleza de um tigre. E se você fosse, não, mas se você, alguém me perguntou uma vez, não, mas se fosse para você ter um animal em casa, seu, aí eu falei assim, não, se eu tiver, o dia que eu tiver um aras, eu vou ter vários cavalos. Eu acho lindo o cavalo. Mas assim, vocês estão entendendo, é tudo muito distante. Ao homem foi dado entendimento e alma para governo. E o governo do homem, ele é na verdade um reflexo daquilo que Deus é. Este é um dos mais básicos sentidos daquilo que nós chamamos de imagem e semelhança. Assim como Deus governa, Ele dá ao homem poder de governo. Agora, a segunda coisa que o texto nos diz, dentro deste contexto e da ordenança de Deus para que o homem cultive, trabalhe e governe, é que não só bastava o homem fazer isso só. Assim como Deus reproduz a sua imagem e semelhança, reproduz a sua imagem no homem em semelhança com Deus, Ele também quer que o homem se multiplique. E ele precisa então de uma auxiliadora idônea. Esta auxiliadora, ela vem para completar a missão do homem, que é governar a terra e se multiplicar na terra. O texto nos mostra que o homem só consegue governar a terra, porque o homem sozinho dá nome a todos os animais, todas as aves do céu. Este homem realmente ele é brilhante. E com certeza o homem antes da queda tinha sem dúvida alguma um poder cognitivo muito maior. Ele não estava afetado na sua inteligência, no seu intelecto pelo pecado. Porque quando o pecado e a maldição do pecado caem sobre a humanidade,
tudo é afetado. Tudo é afetado. Então o conhecimento do homem diante de Deus, da manifestação do poder de Deus, era infinitamente maior do que o nosso é hoje. Este homem sozinho podia governar. Mas se não fosse lhe dado uma auxiliadora, ele não podia jamais se multiplicar. Por isso que Deus dá a ordem de governo ao homem. Quando ele diz, versículo 15, tomou pois o Senhor a Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, o texto não está falando que o Senhor disse a Adão, cultive e guarde. Mas é evidente que se o texto diz que Deus colocou o homem lá para cultivar e guardar, é porque a ordem foi dada, o comando foi dado. E nós temos isso ainda mais claro quando o segundo versículo, os próximos versículos têm comando direto. Quando ele diz assim, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem de toda a árvore do jardim. E o Senhor Deus lhes deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. São 3 ordens: guarde, cultive, e a terceira ordem, implícita, me obedeça. Guarde, cultive e me obedeça. Você tem liberdade para fazer diversas coisas, mas não todas as coisas. Você tem liberdade para governar dentro daquilo que eu mandar. Porque no dia que o homem que cultiva e guarda governar desobedecendo a ordenança de Deus, ele diz, certamente morrerás. A morte não vem pela ingestão de um fruto. A morte virá quando o homem que é criado à imagem e semelhança de Deus usar da sua autoridade de governo para governar contra Deus. Desobediência, rebeldia, são os atos humanos que introduzem a morte ao mundo. A segunda coisa, então, nessa ideia do governo, a segunda parte, então, que eu falei, é a idoneidade da mulher para a missão que o homem não pode fazer sem mulher alguma. Lembra que eu falei alguns domingos atrás sobre quem veio primeiro, o ovo e a galinha, ou a galinha, né? Houve um homem sobre a terra que nasceu sem mãe, Adão. Prestem bem atenção. Nem mesmo o Filho de Deus nasceu sem mãe. Só Adão, que foi feito do pó da terra. E isso, meus irmãos, é uma manifestação assim dúbia. Porque o que parece dar a Adão certa autonomia é, na verdade, um instrumento usado contra ele no momento da maldição, quando Deus condena o homem no pecado e diz que ao pó voltarás. Ele diz, foste formado do pó e ao pó voltarás. Nós aqui nessa manhã não fomos formados do pó. Nós aqui nessa manhã fomos formados da relação biológica, e não me peçam muitas explicações sobre isso, né? Depois a Regina deu uma risadinha ali. Regina tem formação nessa área, trabalha numa maternidade. Regina sabe o que é nascer uma criança, né, Regina? Então, Regina tem preparo para falar sobre essas coisas, mas da junção de elementos biológicos de um pai e de uma mãe, ninguém aqui nasceu do pó. Só Adão nasceu sem mãe, veio a existir sem mãe. E agora Deus está dizendo que toda a humanidade precisa de mãe. E então Deus cria da costela do homem a sua auxiliadora idônea. O auxílio da mulher muitas vezes é confundido. Aqui não diz absolutamente nada
a partir do versículo 18 ao versículo 25, sobre governo, né? Não fala nada relacionando a mulher a governo. Fala a mulher sobre idoneidade, fala a mulher sobre completude e fala sobre a mulher sobre dar vida. Ela veio à vida e agora ela é chamada a dar vida. No momento que a mulher completa o homem, ela é um instrumento de Deus para dar vida. Isso é fantástico, porque quando o apóstolo Paulo fala sobre a mulher permanecer em silêncio no meio da igreja, ele diz que ela, pela sua missão de mãe, será preservada. Ele está, na verdade, remetendo a este texto, aonde que Deus deu uma grande missão a toda mulher: ser mãe. Toda mulher, principalmente a Eva, antes da queda. E essa missão de mãe vai sendo, mantida e sustentada até Cristo voltar. A missão que Deus deu a Maria sem ainda ter consumado o seu casamento. A missão que Deus concedeu por graça a Ruth, a Ana, a Sara, mulheres que não podiam ter filhos e que pediram ao Senhor e o Senhor lhes concedeu filhos. Então esta é a grande obra desses 21 versículos aqui, para nos ensinar a respeito dessa distinção e dessa idoneidade. A primeira coisa que nós vemos aqui então, meus irmãos, o governo de Deus e o governo do homem. E o segundo, a idoneidade da mulher no governo do homem. O governo de Deus é dado ao homem para que a imagem de Deus seja manifestada na terra de imagem. Nós temos agora, na verdade, imagem criada. A primeira coisa que nós vemos que nós temos imagem criada, concretude. Então, como eu estava falando dos animais, os gatos não são obra da imaginação. Os pássaros não são um desenho na parede. As crianças não são um projeto futuro. Na ideia de concretude, Deus faz tudo concreto. Tudo existe. E Ele quer então manifestar o seu poder e a sua imagem de forma concreta. Ele quer mostrar ao homem, aqui no texto de Gênesis, aquilo que ele tem que repetir ao seu povo diversas vezes. Vocês se lembram, por exemplo, quando o povo de Israel chega a Samuel e diz o seguinte: todos os povos de todas as terras que nos cercam têm reis sobre eles, menos nós. Samuel então se dirige a Deus e pede perdão a Deus e se curva a Deus e fala assim: Senhor, eu falhei com o Senhor, e eu falhei com este povo. E aí então Deus se dirige a Samuel e diz assim: não, Samuel, o povo não está se levantando contra você, o povo está se levantando contra mim, porque o único povo naquele território que era governado pelo Rei eterno, todo-poderoso, pelo Criador do universo, era o povo de Israel. E eles disseram o quê? Nós queremos rei como os outros povos, nós queremos homens nos governando e não Deus. Nós queremos uma coroa na cabeça de um homem. O que o povo está dizendo? Ele está dizendo: nós queremos a imagem, nós queremos concreto. Nós não queremos um rei, entre aspas, e eu vou explicar bem isso, abstrato. Para a mente de um homem pecador, para a mente de um homem afastado de Deus,
Deus se torna uma ideia abstrata. Eu não o vejo, eu não o toco, eu não ouço deliberadamente a sua voz. E é por isso que existem muitos movimentos evangélicos deveras equivocados que querem dar concretude à imagem. Querem a imagem. Então guiam sua visão doutrinária por visões, por revelações, a ponto de até mesmo mulheres irem à frente da igreja e engrossarem a voz, como se aquilo fosse de fato a voz de Deus. Eis que te digo, servo meu. Usam as mesmas frases, né? E dizem, e se colocam assim, ó. Essa é a visão equivocada que muitos irmãos em Cristo têm, mas estão equivocados. De que nós precisamos de que Deus manifeste-se concretamente, ou dentro daquilo que a mente humana considera concreto. Deus não é abstrato, Deus é concreto, mesmo sendo Ele Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Mas Ele fez o homem com corpo físico, com mente, com mãos, com voz, para manifestar quem Deus é. O governo do homem é a expressão do governo de Deus. E aqui nós estamos falando primariamente no contexto de Adão antes da queda. Mas mesmo pós-queda, todo governante e toda autoridade e todo aquele que é colocado em lugar de autoridade o é colocado por Deus. Só que agora, debaixo da maldição do pecado e da queda, Deus usa os governos humanos muitas vezes para derramar sua justiça e punir a iniquidade de um povo. Então, o povo que se levanta em iniquidade contra Deus, Deus lhes dá governantes segundo o seu coração. Antes da queda, porém, nós temos um homem sem pecado. E o governo do homem, então, é o governo de Deus. Ele é a manifestação do governo de Deus. Ele é a presença de Deus. O homem não é Deus. Prestem bem atenção. Adão não é Deus. Mas a presença de Adão no jardim é uma graça do Criador para que o jardim tenha manifestado fisicamente um governante concreto. E nós sabemos bem, meus irmãos, que até mesmo hoje, debaixo da maldição do pecado, e da morte, todas as vezes que governantes se levantam e eles temem a Deus, e eles seguem as Escrituras, e eles professam o nome de Cristo, mesmo que em micro instâncias, aqueles serão excelentes governantes. Assim aconteceu, por exemplo, com o povo de Israel. Todo rei que foi piedoso e se arrependeu dos seus pecados e se curvou diante do Senhor e obedeceu à lei de Deus e invocou o nome do Senhor, trouxe para Israel vitória, paz, prosperidade e alegria. Todos. E todos os reis chamados de reis maus, o pontapé inicial deles era abandonar a lei do Senhor e introduzir idolatria ao povo, desobediência a Deus. Nós estamos aqui chegando no registro da queda, e nós sabemos então que todo homem que obedece a Deus governa da parte de Deus. Todo homem que recebe autoridade e governo e ele decide então obedecer a Deus, ele submete a Deus, ele se torna um homem que traz bênçãos. Ele cultiva, ele guarda, ele obedece, ele faz a terra brotar, ele dá ordem aos animais. Todo homem que se torna obediente a Deus e submete à voz de Deus, ele traz grandes riquezas.
Toda vez que eu penso sobre a prosperidade e as riquezas na vida dos crentes, eu me lembro sempre de um exemplo que eu acredito que já dei aqui na igreja para os irmãos. Mas de uma fala que o papai sempre comentou e que depois, como pastor, eu pude testemunhar. Quando uma pessoa muito pobre, que mora dentro de uma favela, se converte, ela não ganha um carro novo, nem um emprego novo, e nem vai morar numa mansão, num condomínio fechado. Mas quando uma pessoa genuinamente pobre, humilde, simples, às vezes semi-analfabeto, verdadeiramente é encontrada pelo poder do Evangelho de Cristo e se converte, você nitidamente vê, a sua casa é melhor cuidada, os seus filhos têm uma postura diferente, o linguajar muda, e eu garanto aos irmãos, venham andar comigo aonde eu trabalhei por pelo menos 7 anos, uma das favelas mais perigosas de Belo Horizonte, e você via os filhos dos descrentes podiam ter acesso a todo tipo de oportunidade, de escola, de projeto social, de curso de futebol e etc. Mas sem Cristo, eles continuavam perdidos. E um dos jovens da nossa igreja chegou uma vez para mim e falou assim: pastor, eu e o fulano somos sobreviventes, porque com 30 e poucos anos de idade, a maioria dos nossos amigos de infância ou estão mortos ou presos. Aí eu falei assim: e por que vocês são sobreviventes? Ele falou assim: por causa da graça de Cristo, porque o Evangelho nos alcançou. Porque uma pessoa, quando se converte ao Evangelho, ela é honesta no seu trabalho, ela faz o melhor naquilo que faz, porque ela faz para Cristo Jesus. Ela limpa a sua casa de um jeito diferente. Eu lembro as irmãs da igreja vinham para fazer faxina na igreja, e ela falou assim: olha pastor, pode comprar um produto tal, produto melhor, pode fazer isso, pode se preparar, porque a gente gosta de lugar cheiroso, a nossa igreja tem que ser cheirosa, e as casas eram cheirosas, por mais que muitas vezes na porta da casa tivesse esgoto a céu aberto. Você percebe então, na vida de uma pessoa pobre financeiramente, que quando Cristo entra na sua vida e aquela casa passa a ser governada por um pai e por uma mãe crentes, o governo de Deus entra naquela casa, e então aquela casa é transformada, por mais que eles continuem simples, semi-analfabetos, com uma renda bem baixa, a casa é totalmente transformada. Governo de Deus no governo do homem. Aqui então, nesses versículos de 4 a 16, o que nós estamos vendo é exatamente isso. Deus dá a terra ao homem, Deus dá alimento ao homem. Então vem e Deus dá ao homem fôlego de vida. E depois disso, Deus dá ao homem ordenança. Deus dá ao homem sua lei. E cumpre ao homem de Deus obedecer à lei de Deus. Todas as bênçãos de Deus estão pautadas na obediência do servo de Deus à lei de Deus. E sem querer trazer um grande mistério, nós vamos fechar aqui nessa manhã. E a segunda parte das mulheres, vocês esperem domingo que vem, com muita ansiedade, mas nós vamos fechar aqui. Porque quando nós nos remetemos então ao capítulo de número 1 do Evangelho de João, abra lá comigo, por favor. É interessante porque o Evangelho de João usa exatamente
as palavras da Septuaginta, as palavras que a Septuaginta usa para Gênesis 1. São exatamente as mesmas palavras. Todos os termos usados aqui por João são evidentemente termos que ele, conhecendo a tradução de Gênesis para o grego, que é a Septuaginta, ele usa o texto da Septuaginta para a introdução do seu evangelho. E no versículo de número 14, na verdade, a partir do versículo de número 10, nós lemos o seguinte: João 1:10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Versículo de número 13. Assim como Adão não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, Adão nasceu de Deus. Da mesma forma, o Filho de Deus se encarnou, não pelo sangue, não pela carne, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, para que o homem que havia desobedecido à lei de Deus pudesse ser redimido por um homem obediente à lei de Deus. Porque todas as bênçãos de Deus são provenientes da obediência do seu servo à sua lei. E é por isso que nós temos toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o homem de Deus, que obedeceu perfeitamente toda a lei de Deus. Não há governo sobre a terra sem Cristo. Ele é o Rei de todas as coisas. Mas o grande mistério da manifestação do juízo de Cristo é que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Aqui nós temos uma relação imediata com os judeus dos dias de Jesus. Mas nós temos uma ligação contínua com todo homem e mulher de qualquer povo, de qualquer nação, que ouvindo o Evangelho rejeitam a Cristo Jesus. Porque não só os judeus pertencem a Deus. Não são só os judeus que são os de Cristo. Todo ser humano foi criado na manifestação do poder de Cristo. Tudo que existe, existe por causa do poder de Cristo. Não há um homem, não há uma etnia que seja, não há qualquer canto do planeta que exista um grupo, uma tribo que seja, que não procedeu inicialmente de Adão e depois do dilúvio de Noé. Não há quem tenha sido autocriado. Ninguém nasce pela própria vontade, pelo poder do seu próprio sangue. Então nós lemos aqui em João capítulo 1, sim, que Jesus veio no meio do seu povo, ele nasceu judeu, no meio do povo escolhido de Deus, ainda em Abraão, e salvo por Deus do Egito nos dias de Moisés, que entrou na terra prometida, liderados por Josué e depois por Caleb, o povo que foi governado por Davi e seus descendentes. É nesse contexto que Jesus vem, mas Jesus não está preso a este povo, não está limitado a este povo, porque Jesus não estava na
escolha do povo, na saída do povo do Egito. Jesus estava muito além, antes da criação do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Cristo é aquele que faz o homem existir. Cristo é aquele que dá autoridade para o homem governar. Cristo é aquele que estabelece as leis para que o homem obedeça. Mas em um homem não obedecendo, Cristo é aquele que se encarna para obedecer no lugar do homem. Cristo é aquele que se encarna para governar como homem e Deus no mundo em que Deus criou. Cristo é aquele que cumpre a vontade do Criador a fim de derramar todas as bênçãos sobre a criação. Cristo é aquele que faz a perfeita unidade entre governo de Deus e governo do homem, pois ele é ao mesmo tempo homem e Deus. Quem reina no trono? Homem, Deus. Quem nasceu de Maria? Homem, Deus. Quem morreu na cruz por nossos pecados? Homem, Deus. E ressuscitou ao terceiro dia? Homem, Deus. E quem há de voltar para julgar os vivos e os mortos? Homem, Deus. E se assentará no trono da nova Jerusalém e reinará para todo sempre. Homem, Deus. Governo de Deus, governo do homem, governo de Cristo. Desde a criação, Deus estabeleceu um reino, um governo, uma lei, e as suas bênçãos que são decorrentes dessa lei, exclusivamente na pessoa de Jesus. Não era sobre Adão, nem sobre Abraão, nem sobre Davi, muito menos sobre nós. É sobre Cristo. É por isso que nós precisamos nos lembrar, muitas vezes ao ouvirmos isso, de alguns cânticos que a gente cantou a vida toda e que são bíblicos e que falam sobre o reino de Deus. Eu me lembro, ao falar sobre essas coisas, ao meditar essa semana, eu fiquei cantarolando na minha cabeça várias vezes: reina hoje entre nós, Senhor. Todos os reis da terra se dobrarão, todo joelho se dobrará, não só dos reis, mas de todo homem. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No capítulo 2 do livro do Gênesis, nós vemos o contexto, o local, um jardim no Éden. Cuidado, viu, meus irmãos? Eu falei isso uma vez num grupo de estudos e todo mundo se escandalizou comigo, né? Aí eu tive que demorar um tempão para ficar provando pelo texto, né? Está escrito aqui: um jardim no Éden. Não é o jardim do Éden, ou o jardim não se chama Éden. Deus deu um espaço delimitado para o homem governar. Mesmo na criação, Deus deu um reino ao homem. E tem os 4 rios aqui, tem um grande rio e 4 rios que cercam a terra delimitada, extremamente delimitada. E dizem os estudiosos, eu gosto muito das suposições que eles fazem, que as delimitações desses rios, 2 nós temos, 2 não temos mais.
Não sabemos onde estão, se secaram, o que aconteceu com esses 2 rios, mas 2 rios existem. E se a delimitação for correta, desses 4 rios que saem de um grande rio, o território aonde era o jardim, muito provavelmente era onde está Israel, Canaã, a terra prometida. Isso quer dizer que nós vamos voltar para lá fisicamente? Não, isso quer dizer que nos aponta as convicções daquilo que as Escrituras nos chamam de a Nova Jerusalém. Nós vamos ver aquilo que foi, a destruição daquilo, e nós vamos contemplar e almejar algo feito de forma perfeita, glorificada e eterna da Nova Jerusalém, aonde o homem Deus reina. Falamos sobre isso agora cedo, né? Conversando com Carlos, Rosângela, aqui sobre isso, sobre a questão da esperança, né? A esperança. A grande esperança do cristão sobre aquilo que ainda há de vir, o grande consolo de Deus sobre nós, é um reino eterno onde Cristo reina. Meus irmãos, não há bênção, não há alegria, não há satisfação em qualquer território onde o homem reina sem Deus. Vejam, meninos, estou acabando. Vá ao Canadá. Vá ao Canadá. Vá à Califórnia. Vai lá no... Você não tem dinheiro para ir, tudo bem. Vai no YouTube e posta sobre a cidade de São Francisco, uma das cidades mais bonitas do mundo. Você vai ver vídeos e mais vídeos, eles falando a cidade de... o comentário geral ao redor do mundo, mas o comentário mais forte é nos Estados Unidos. A cidade de São Francisco está coberta por fezes humanas. Uma cidade grande, linda, riquíssima, poderosíssima, virou um banheiro a céu aberto. Ninguém mais quer ir para lá. A Califórnia é um estado lindo, cheio de coisas maravilhosas, sempre foi muito rica. Existem cidades inteiras na Califórnia se tornando cidades fantasmas, porque o Estado, com suas leis ímpias, anticristãs, anti-Deus, o ódio dos governantes e da mídia contra Deus e contra Cristo se tornou tal que as pessoas que têm um mínimo de juízo estão saindo de lá e fugindo para outros estados americanos. Chicago passa por uma grande degradação. Nova York passa por inúmeros problemas, assim como Londres, assim como Paris. Vá na Escócia de Knox. Hoje, crianças são autorizadas a fazer mudança de sexo aos 4 anos de idade. Santo Filipe. Qualquer lugar na terra onde homens sem Deus se levantam para governar contra Deus, nada surge a não ser maldição. Maldição. O que nós devemos fazer enquanto estamos aqui, Jesus não volta, é governar nossas casas debaixo da lei de Deus, governar nossas igrejas debaixo da lei de Deus, é propor em todas as instâncias possíveis leis que preservem o respeito, a reverência, a submissão à lei de Deus. Meus irmãos, não queremos Estado laico. Nós queremos um Estado que promova liberdade para todo cidadão, seja ele quem for, qualquer fé que professar. Mas nós não queremos um Estado que deliberadamente abandone o senso que foi estrutural ao Ocidente.
o Evangelho de Cristo Jesus. Nós queremos, como cristãos, amar os não cristãos, respeitá-los, tratá-los com toda a dignidade, pois foi assim que Cristo os tratou, mas jamais não podemos nos curvar a leis não cristãs, a imposição do Estado não cristão, porque isso é uma tragédia, isso é maldição. Nós precisamos pregar o Evangelho para que pessoas se convertam nas favelas e nos mais altos palácios dos governos. Porque se o Evangelho faz o que faz com pessoas simples, ele também faz isso e muito mais com as pessoas da mais alta autoridade. Nós precisamos promover a lei de Deus sobre os homens para que o governo dos homens se submeta ao governo de Deus. Nós precisamos apontar o governo perfeito de Cristo para que todo homem, toda mulher se curve ao governo de Cristo. É urgente. E nesse sentido, meus irmãos, a pregação do Evangelho não é mero ato assim de bondade cristã, de distribuir folhetos, Jesus te ama, eu também, essa coisa assim, en passant, sabe? De sermos cristãos bonitinhos. A pregação do Evangelho no mundo que odeia a Deus é uma arma de preservação. A pregação do Evangelho com toda a graça e todo o amor, toda a fidelidade das Escrituras é um instrumento para a preservação da geração dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos vivam debaixo de um tempo de paz. É assim que os salmistas falam, à torto e à direita: paz sobre Israel. Vejam os filhos dos nossos filhos a tua graça, Salmo 90. Eles obedecem a Deus para que os seus filhos e os seus netos tenham paz. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos pregar o Evangelho e dizer: há um governo, e todo homem que não submete ao governo de Deus, ele está indo em rota de colisão contra esse Deus, e ele será destruído. Não se enganem, meus irmãos. Isso exige de nós, como uma pequena congregação local aqui nessa manhã, muito mais ousadia, muito mais determinação, muito mais compromisso, de que preguemos o Evangelho, de que vivamos o Evangelho, de que possamos instruir bem os nossos filhos, que possamos falar, proclamar e apelar ao coração dos descrentes, promovendo de volta na nossa terra governo de Deus sobre o governo dos homens. Nós vamos votar para prefeito muito em breve, este ano. O segredo não é escolher o melhor candidato. O segredo é evangelizar essa cidade para que os candidatos a prefeito, os vereadores, os deputados estaduais, federais, senadores, governador, presidente, ministros, etc., para que os juízes, em qualquer instância, temendo a Deus, obedeçam a Deus e façam aquilo que é bom. Ah, meus irmãos, essa é a missão da igreja. Essa é a missão dessa igreja: proclamar o Evangelho aonde ela está, para que aquela sociedade ao seu derredor possa conhecer o governo de Deus e, conhecendo a Cristo, promova justiça, salvação, segurança, paz, aonde estiver. Por mais que dure por pouco tempo, 1, 2 gerações, 100 anos que sejam, mas nós precisamos. Nós não podemos olhar para o que é Genebra hoje. Nós precisamos olhar para o que foi Genebra
nos dias dos reformadores. Nós não podemos olhar para o que é a Escócia hoje, nós podemos olhar para Edimburgo nos dias de Knox. Nós não podemos olhar para os Estados Unidos do jeito que está hoje, lá em New Hampshire, por exemplo. Nós precisamos lembrar dos dias de Jonathan Edwards. Nós precisamos desejar que enquanto Cristo não volta, nós também vivamos dias assim na nossa geração. É por isso que pregamos o Evangelho. O Evangelho não pode ser uma pregação feita assim: salve-se quem puder, abandonar o navio, mulheres e crianças primeiro. O pregador do Evangelho é, na verdade, como aquele capitão que fica até o último passageiro. O pregador do Evangelho é aquele que luta até o final. Porque não adianta mais, meus irmãos. A gente sempre teve aquela visão, né? Muda-se do Brasil, como eu disse, para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Europa. Você sai do Brasil hoje, você tem 98% de chance de encontrar um país e uma sociedade local muito pior do que a brasileira. Aí fala assim: não, mas tem segurança, mas tem isso. Mas em caráter cristão, de entendimento do Evangelho, de liberdade de culto, só piora. Rose, Portugal é muito pior. Eu conheço bem. Mas que bom que a gente já sabe que tem algumas igrejas fiéis e bons pastores onde você vai ser acolhida. Alguém me perguntou na época que a gente se preparava para ir para Portugal. Alguém chegou, né? Houve a eleição para presidente e a pessoa não gostou de quem foi eleito e chegou para mim, para Juliana: será que vocês poderiam ajudar a gente, porque a gente está pensando seriamente em se mudar para Portugal? Aí eu falei assim: minha irmã, Portugal não tem essa igreja que nós temos, não. A igreja do pastor Pedro é bem menor, é metade da nossa. Portugal não tem essa igreja que nós temos aqui, não. Portugal não tem essa opção de você morar numa cidade, de repente, pegar um carro uma hora, você quer encontrar uma igreja como as igrejas de irmãs que nós temos em Campina, em Recife, em Natal. Portugal não tem isso, não. Então acalma o teu coração. Portugal é pior. Canadá é pior. Estados Unidos é pior. Inglaterra é pior. Pregue o Evangelho aqui. O poder do Evangelho é infinitamente maior do que um período de 4 anos de presidência da República. O poder do Evangelho é infinitamente maior do que campanha política, do que marcha na Avenida Paulista. O poder do Evangelho é eterno e transformador, pois há um governo sobre essa terra, e este é o governo de Cristo Jesus. Deus possa nos abençoar.